Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Enfermagem na Saúde da Mulher. Eu sou a professora Daniele Tomedi, estarei acompanhando vocês ao longo desses 4 encontros e o tema de hoje será Saúde da Mulher, Cuidados e Agravos. Então, ao longo desses 4 encontros, nós vamos discutir as políticas voltadas à assistência à saúde da mulher, vamos perpassar aí pelos conteúdos voltados às infecções sexualmente transmissíveis, os principais agravos que podemos encontrar em relação à saúde da mulher, os cuidados em relação à gestação, ao pré-natal, enfim, todos esses assuntos serão abordados ao longo dos nossos 4 encontros. Para a aula de hoje, né, como de costume, nós teremos 2 momentos de interação no meio da nossa aula e ao término. Fique à vontade para trazer as suas contribuições, as suas dúvidas, e tudo isso será sempre muito bem-vindo para que a gente tenha esses momentos de diálogo e que a gente possa juntos, né, irmos construindo os nossos conhecimentos em relação a essa disciplina, tá? Para a aula de hoje, quais serão os assuntos abordados? Então, nós vamos falar aqui sobre o câncer do colo de útero e o câncer de mama, algumas das principais patologias ginecológicas, os cuidados em saúde nos ciclos de vida da mulher, vamos abordar também a violência contra a mulher e vamos falar sobre os métodos contraceptivos. Então, todos esses temas aí fazem parte da assistência de enfermagem, nós precisamos conhecer esses assuntos para atuar aí na nossa prática, seja de forma específica, né, especificamente em relação à saúde da mulher, ou então em unidades básicas de saúde, em que a gente vai ter esse contato, realizar esse acompanhamento, a possibilidade de ter esse contato mais frequente com a mulher, né, diante aí dos exames, das consultas frequentes que são realizados com o enfermeiro, e todos esses conteúdos são muito importantes para a gente poder prestar, então, uma assistência de forma integral, humanizada, né, trazendo ferramentas, trazendo conhecimentos para essa mulher, conscientização, orientação, para que ela tenha condições de cuidar da sua saúde, né? Então, todos esses assuntos, eles são importantes nesse sentido, tá? E para começar a aula de hoje, vamos conhecer o nosso primeiro tema. Nós vamos começar abordando aqui nesse bloco os principais agravos na saúde da mulher. Então, para isso, a gente vai retomar aqui algumas das políticas, né? Então, quais foram as primeiras políticas, como que todos esses documentos, a legislação, o foco da atenção, né, do Ministério da Saúde vem se voltando para a saúde da mulher e por que essas transformações foram tão importantes ao longo dos anos. Depois, a gente vai caminhando, então, para abordar esses principais agravos. Então, em relação às políticas públicas de saúde da mulher, a gente pode trazer de uma forma bem didática aqui na nossa linha do tempo. A gente vai começar aqui pelo Programa de Assistência Integral em Saúde da Mulher. Foi implementado no ano de 1984 e foi uma demanda principalmente dos movimentos sociais femininos da época e dos movimentos sanitaristas, porque antes da implantação desse programa, a assistência à saúde da mulher era muito voltada, ou aliás, era exclusivamente voltada à saúde reprodutiva. Então, a partir desses movimentos sociais, esses movimentos feministas, trouxeram à tona essa necessidade de olhar a mulher em seu contexto global, de trazer essa integralização para o cuidado da mulher, entendendo que essa assistência é essencial não somente no pré-natal, no momento do parto, mas em todo o seu ciclo reprodutivo. Então, desde a menarca, né, a primeira menstruação, até o climatério, a questão do planejamento reprodutivo, né? Então, todos esses aspectos, eles fazem parte da saúde da mulher. Então, a gente precisa avaliar essa mulher, né, como um todo, em todo esse ciclo de vida, tá? Então, essa política, ela foi bastante importante e vem trazer esse marco aí em relação à atenção à saúde da mulher. Dando sequência, né, a próxima política, o próximo marco que nós tivemos já foi no ano seguinte. Foi estabelecido o CNDM, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, são políticas que visassem eliminar a discriminação contra a mulher e assegurar sua participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país. Então, fazendo com que tivesse aí o crescimento desse movimento feminista, que a gente tivesse esse empoderamento da mulher no contexto geral.
Já em 2001, tivemos aqui o estabelecimento do NOA-SUS, que é a Norma Operacional da Assistência à Saúde, que estabelece que os municípios garantissem ações mínimas de pré-natal e puerpério, planejamento familiar, que posteriormente passou a ser denominado planejamento reprodutivo, e prevenção do câncer de colo de útero. Então, com essas ações, né, visando assistência principalmente ao pré-natal, ao puerpério, tinha muito o foco para reduzir a morbimortalidade materna, que até então apresentava índices que, aliás, já vinham diminuindo esses índices, mas eles ainda eram altos, perto do que se esperava chegar, né? Dentro do que era considerado ideal. E essas normas também, elas vieram trazer esses aspectos em relação à detecção precoce do câncer de colo de útero, de mama, que são os que mais acometem a população feminina. Dando sequência na nossa linha do tempo, nós tivemos lá em 2004 a implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que promove, né, vem trazendo alguns princípios como assistência de qualidade humanizada em obstetrícia, vem trazer alguns aspectos aí voltados à violência sexual e doméstica, que começaram esses temas ganhar grande importância e fez com que os governantes, todas as políticas de saúde tivessem esse foco também para prestar esse acolhimento, prestar esse serviço de apoio a essas mulheres. E também voltar aqui o olhar em relação à assistência diante do abortamento inseguro, tá? Então, essa política ela foi implementada em 2004 e é a que é vigente ainda nos dias de hoje relacionado à atenção à saúde da mulher. Depois, lá em 2005, nós tivemos 2 marcos principais. Então, a implementação da Política Nacional de Atenção Oncológica, que estabeleceu o controle de câncer de colo de útero e de mama como um componente fundamental nos planos estaduais e municipais de saúde. Então, quando a gente tem essa descentralização, a gente tem essa distribuição do poder, né, das ações, aliás, das estratégias para o campo estadual e municipal, a gente vai garantindo, então, uma maior efetividade dessas ações, porque são os locais que estão com mais acesso a essas mulheres. E, por fim, nós tivemos a Cartilha de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, que apresenta, como o próprio nome diz, algumas diretrizes em relação à saúde sexual e reprodutiva de homens, mulheres e adolescentes, com um foco no planejamento reprodutivo. Só uma questão aqui bastante importante em relação a essa última cartilha que a gente citou. Então, a questão do planejamento familiar, que atualmente é denominado planejamento reprodutivo, então ele passa, né, deixa de ser uma responsabilidade somente das mulheres, em que muitas vezes a gente volta as nossas ações ali, principalmente ao público feminino, e traz essa corresponsabilização também para o público do sexo masculino, entendendo, né, que ambos os gêneros devem fazer parte aí, devem ser orientados e os dois são corresponsabilizados aí por todas essas ações. Então a gente deixa de ter aquela carga somente para o público feminino e começa a ampliar esse olhar aí como um todo, tá? Então, esses são os aspectos mais relevantes em relação às políticas voltadas à saúde da mulher. E para a gente começar a falar dos principais agravos, né, a gente veio trazendo as políticas, e para abordar os principais agravos, vamos retomar alguns aspectos em relação à anatomia aqui do aparelho reprodutor feminino, tá? Então, aqui na nossa imagem, a gente pode observar onde estão localizados esses órgãos, tá? E a gente tem aqui, além do útero, nós temos as trompas de falópio, nós temos os ovários, o endométrio, que é essa camada aqui mais interna, que está presente ali no útero. Nós temos também o miométrio, que é essa camada muscular que vai envolver o útero. Temos a vagina, que é essa porção mais externa, o colo do útero e todas essas partes, elas são importantes para a gente conhecer, porque quando a gente for citar os principais agravos, a gente saber aí a localização, quais são os órgãos que estão sendo acometidos em cada um desses agravos, tá? Então, por isso a importância da gente retomar esses aspectos de anatomia. Em relação aos principais agravos, vamos começar abordando o câncer do colo de útero,
Por que é tão importante a gente citar a esse tipo de câncer? Porque é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, ficando atrás apenas do câncer de mama e do colo retal. Lembrando aqui que nesse ranking a gente não considera que o câncer de pele não melanoma, a gente exclui, né, esse tipo de câncer. Então aqui a gente tem como principais tipos de câncer que acometem a mulher: câncer de mama, colo retal e o câncer de colo de útero. Ainda, esse tipo de câncer vai ser considerado aqui a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Tá? Onde que fica localizado, então, esse tipo de câncer? Aqui na região de colo de útero, como a gente acabou de abordar a anatomia, tá? Então, a gente começa a observar essas alterações no câncer do colo feminino. Ainda, a gente consegue observar, né, de acordo aqui com a evolução desse tipo de câncer, algumas características que fazem com que a gente consiga classificar isso em estágios, tá? Lembrando que vai ser uma doença de natureza crônica, com origem em alterações intraepiteliais, ou seja, alterações ali presentes na pele que forma o colo do útero e que podem se transformar em um processo invasor, como a gente pode ver aqui nessas imagens, tá? É importante estabelecer também que esse tipo de neoplasia, ela é classificada em grau 1, 2 e 3, dependendo da espessura do epitélio que apresenta essa diferenciação celular. E conforme ali o grau de proliferação e de invasão dos tecidos adjacentes, tá? Que estão ali naquele local. Então, vamos entender isso. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem um câncer de colo, um colo do útero saudável, sem nenhuma alteração. Tá? No estágio 1, a gente já começa a ter aqui as células com aspecto de malignidade, que vão aparecendo ali na porção mais externa do colo do útero. Por isso que é importante, então, a gente já vai conhecer também a realização dos exames citopatológicos, porque a gente vai coletar o material principalmente aqui dessa região. A gente tem condições, então, de fazer uma detecção precoce e identificar o câncer já nessa primeira etapa, tá? Que vai garantir aí maiores condições de tratamento, menor chance de malignização, né? E o sucesso aí, o êxito no tratamento desse tipo de câncer. Os estágios 2 e 3 são os que vão apresentar aí uma maior preocupação por parte dos profissionais da área da saúde, tá? Então, a gente tem aqui uma área, já quando a gente olha, quando a gente coloca ali o espéculo, a gente consegue observar uma área que está apresentando uma diferenciação celular ainda maior. E quando a gente vai avaliar aqui as porções mais internas do colo do útero, a gente já tem essa neoplasia, essas células diferenciadas, já acometendo uma boa porção aqui do canal cervical. Já no estágio 3, né, a gente tem um acometimento de toda a porção do colo do útero, quando a gente está observando ele ali com o auxílio do espéculo, e ele está acometendo aqui toda a região do paramétrio, né? Ou seja, toda a região adjacente ali ao redor desse útero. Então, tem um aspecto de malignidade muito elevado e tem um potencial de invasão também bastante significativo. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero? Então, início precoce da vida sexual, a gente pode citar como um dos fatores, o tabagismo, múltiplos parceiros sexuais, condição socioeconômica baixa e o papilomavírus humano ou HPV. Então, é um tipo de infecção, né? Esse vírus ele vai provocar uma infecção, é considerada uma infecção sexualmente transmissível e ela tem o poder, né, essa infecção, de provocar essas mutações na célula, essa diferenciação celular que vai fazer com que seja desenvolvido o câncer do colo de útero. Então, esses outros aspectos que a gente trouxe aqui como os fatores de risco, a gente pode, de certa forma, correlacionar aí com maior risco de infecção pelo HPV, né? Então, a gente vai observar ali início precoce da vida sexual, múltiplos parceiros, tudo isso vai fazer, né,
imaginando que essa mulher não está utilizando nenhum método de barreira, nenhuma proteção nessa relação sexual, ela está mais predisposta, ela tem maior chance de entrar em contato ali com a infecção pelo HPV, portanto, ela tem maiores chances de desenvolver um câncer de colo de útero, por exemplo. A questão do tabagismo, a gente sabe que o tabaco, a nicotina, tem outros ainda componentes químicos que fazem parte, né, e que vão predispor essa mulher a agentes, a substâncias cancerígenas. Então, lembrar que o cigarro ele não tem um risco somente para câncer de pulmão, mas que vai expor essa pessoa a substâncias cancerígenas que podem desenvolver também outros tipos de câncer, tá? Como o de colo de útero que a gente traz aqui, tá certo? Então, esses são os fatores de risco aí principais e vamos dar sequência, então, ao nosso conteúdo. Como que a gente faz um rastreamento do câncer de colo de útero? Então, a principal forma da gente conseguir realizar um tratamento eficaz, né, é conseguindo fazer a detecção já nos estágios iniciais. Para isso, é tão importante a realização do exame citopatológico. Então, é recomendado pelo Ministério da Saúde para mulheres entre 25 a 64 anos, aliás, para mulheres que já tenham a atividade sexual, e na faixa etária de 25 a 64 anos, isso deve ser realizado anualmente, esse exame. E se essas mulheres tiverem 2 anos sem alterações, elas podem espaçar a cada 3 anos. Se tiver alguma lesão que vai trazer um caráter de malignidade ou então um risco ali para o desenvolvimento do câncer de colo de útero, esse exame ele é realizado anualmente, tá? Normalmente. O rastreamento, então, é feito pelo exame pélvico. Então, é utilizado aqui é realizado o exame pélvico com o auxílio aqui desse aparelho, me fugiu o nome, mas, e daí... o espéculo, tá? Então, é realizado o exame com o espéculo. A partir disso, então, a gente vai utilizar a escova endocervical, tá? Pra gente coletar o material aqui dentro desse cervix. E vamos utilizar a espátula de aire, tá? Que é essa espátula de madeira, que vai ser, então, essa extremidade aqui mais... proeminente, ela é inserida aqui no cervix, enquanto essa extremidade menos proeminente, ela vai coletar esse material aqui na região externa do colo do útero. Então, coletando o material dessas regiões, a gente consegue analisar o tipo de célula que está em crescimento e realizar, assim, então, a detecção precoce desse tipo de câncer. Além, né, do HPV, o exame citopatológico, também conhecido popularmente como Papa Nicolau, ele vai detectar algumas infecções vaginais, como a Gardnerella vaginalis, a tricomoníase e a candidíase. Por que isso é importante, né? Porque esses tipos de micro-organismos, eles são considerados também como infecções sexualmente transmissíveis, com exceção aqui da candidíase. E são micro-organismos que vão trazer aqui desconforto e que a gente precisa fazer a identificação precoce e o tratamento da mulher e do seu parceiro para interromper esse ciclo de transmissão, tá? Então, a Gardnerella vaginalis, além da detecção no Papa Nicolau, a gente vai investigar, né, durante a anamnese, essa mulher ela pode referir um corrimento de cor acinzentada, que é homogêneo, um aspecto mais cremoso, com odor fétido, que vai ali ser semelhante a um peixe em estado de putrefação, principalmente após a relação sexual, porque o sêmen ele vai trazer uma alcalinização ali do ambiente vaginal e isso vai desencadear aí a liberação desse tipo de odor, tá? Então, além, né, da relação sexual, essa mulher pode referir esse odor também no seu período menstrual, quando a gente tem alterações ali do pH vaginal. A tricomoníase, por sua vez, é causada aqui pela Trichomonas vaginalis. Essa mulher pode referir um corrimento esverdeado, bolhoso, com intenso prurido em região vulvar, além de hiperemia e edema de vulva e vagina. Já a candidíase é causada pela Candida albicans. A mulher vai referir um intenso prurido, edema de vulva ou de vagina,
com secreção de coloração branca e grumosa e presença de dispareunia e ardência a urinar. Então, toda vez que eu falar de dispareunia, eu estou me referindo à dor durante a relação sexual, e ardência a urinar eu posso trazer também um termo técnico como disúria, tá? Então, a mulher vai ter essas queixas. A Candida albicans, ela faz parte da nossa microbiota, da nossa flora normal, tá? E em alguns processos em que a gente tem um desequilíbrio, né? Então, por exemplo, se a mulher vai fazer uso de algum antibiótico, então a gente tem a redução das bactérias ali que fazem parte da microbiota normal. Assim, a Candida, ela tem um meio, né, propício para o seu desenvolvimento. Então, é um dos fatores, por exemplo, que vão desencadear alteração de pH, estresse. Outras questões podem favorecer, desencadear aí a infecção, a proliferação pela Candida albicans, que a gente vai considerar, então vai ser uma situação bastante incômoda e que pode trazer também quadros de infecção de trato urinário de repetição. Então, a gente tem ali a região de vulva, vagina, bem próximas à uretra. Então, a Candida, ela pode subir ali pela uretra e provocar essas infecções de trato urinário de repetição, tá? Então, é uma das principais queixas da mulher ali em relação às consultas que são realizadas, tá? E é uma infecção bastante comum aí que a gente pode encontrar também durante a realização dos exames, coleta de dados e até mesmo aqui o Papa Nicolau, como a gente viu, tá certo? Então, nesse bloco, a gente abordou aí as principais políticas voltadas à assistência da saúde da mulher e os principais agravos que nós podemos encontrar. A partir de agora, nesse bloco, nós vamos abordar o câncer de mama. Então, o câncer de mama está entre os 3 tipos de câncer que mais acometem as mulheres e merecem nossa atenção também, pensando ali, né, que a detecção precoce vai fazer com que a gente tenha maiores chances de tratamento, né, e a gente consiga, então, porque se esse câncer for detectado em estágios mais avançados, além de a gente submeter essa mulher a processos mais agressivos, como cirurgia, quimioterapia e radioterapia, ela vai ter maiores chances aí, né, em estágios mais avançados de ocorrência de metástases. Então, quanto antes a gente conseguir identificar esse tipo de câncer, maiores as chances ali de recuperação completa e qualidade de vida também dessa mulher, né? Então, para a gente poder falar desse tipo de câncer, vamos retomar aqui alguns aspectos voltados à anatomia da mama. Então, a gente vai encontrar aqui em relação à anatomia, nós temos esse corte realizado aqui, a gente vai identificar, por exemplo, a parede torácica, as costelas, depois nós temos o músculo peitoral, temos também aqui o tecido adiposo, que é esse em amarelo, nós vamos ter também os lóbulos mamários, vamos ter os ductos de leite, então aqui é onde é produzido o leite materno, e eles são ejetados aqui pelos ductos. Temos também a areola, que vai circundar o mamilo, e nós temos aqui, né, a pele. Então, todos esses aspectos são importantes da gente retomar, que a gente vai utilizar esses conceitos não somente no câncer de mama, mas na questão do aleitamento materno também, mais pra frente. Tá? E o que acontece no câncer de mama? Então, a gente tem aqui diversos tipos de câncer que podem acometer a mulher. Tem alguns que têm o crescimento mais lento, outros apresentam um crescimento mais rápido. Mas nesse processo aí de desenvolvimento do câncer, nós temos a formação de células malignas. Algumas células sofrem mutação. Elas são diferenciadas em relação às células normais dessa mulher. E elas começam a se multiplicar, formando esses tumores. Então, o câncer de mama, ele vai apresentar alguns estágios, assim como o câncer de colo de útero, tá? Então, no estágio 1, a gente tem um tumor simples, como aquele que a gente viu na imagem anterior. No estágio 2, além do tumor, a gente tem acometimento aqui dos linfonodos axilares também. Depois disso, a gente tem um aumento desse tumor, que vai ter uma abrangência e uma área muito maior. E no estágio 4, a gente tem, além aqui do aumento significativo desse tumor primário, acometimento de linfonodos, tem o risco de desenvolvimento de metástases. E o câncer de mama, ele sofre metástase principalmente para os ossos, para o pulmão,
para o fígado e temos também metástases cerebrais, que são muito comuns. Então, por isso que a gente destaca, mais uma vez, a importância da detecção precoce para que a gente tenha um tratamento que seja bastante efetivo e menos agressivo para essa mulher. Outra questão importante em relação a esse tipo de câncer é a sua epidemiologia. Então, 1 em cada 10 mulheres vão apresentar o câncer de mama. Então, a importância da gente fazer aí esses exames periódicos, o acompanhamento dessa mulher. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de neoplasia? Então, a gente pode destacar aqui a hereditariedade, né, e componentes genéticos, estilo de vida, então, alimentação, uso excessivo de álcool, de tabaco. Nós podemos destacar aqui também a idade. Então, conforme, né, quanto mais, com o passar do tempo, essa mulher tem maiores chances do desenvolvimento de câncer em relação a mulheres mais jovens. Temos também a questão da obesidade, porque vai afetar toda a questão hormonal e pode desencadear aí mais facilmente determinados tipos de neoplasia. Gravidez após os 30 anos, porque está muito relacionada aqui a condições hormonais. A menarca precoce, né? Ou seja, a primeira menstruação muito precoce ou menopausa tardia, tudo isso vai fazer com que essa mulher ela esteja predisposta, ela esteja recebendo uma carga hormonal maior do que as outras mulheres ao longo de sua vida. E isso vai predispor aí com maior frequência a ocorrência do câncer de mama. E quais são os sinais e sintomas que nós podemos observar? Então, ali essa mulher pode referir ou observar um caroço que aparece, que é diferente do resto do tecido mamário. Então, quando a gente está visualizando essa mama, a gente consegue observar aqui uma textura diferente, às vezes alguma coisa que chama a atenção, um relevo diferenciado naquele local. Nós podemos também observar alterações na mama, então por isso é importante realizar o exame físico estático, o exame físico dinâmico, né? A inspeção, aliás, estática, a inspeção dinâmica, e a gente vai comparando uma mama com a outra. Na movimentação, será que tem algum local ali daquela mama que repuxa, que fica retraída, não tem uma mobilidade normal, né? Ou observando ali na inspeção estática, será que eu consigo observar alguma anormalidade, né? Novamente, alguma retração, algum relevo, textura diferenciada. Então, esses aspectos são importantes para a gente ir investigando. Além disso, a gente pode observar também uma erupção em torno do mamilo, tá? Então, uma coloração, né? Vários pontilhados vermelhos, um aspecto de inflamação naquele local. A descarga mamilar, tá? Então, no câncer de mama, principalmente, vai apresentar uma coloração transparente ou rósea, ou até mesmo com caráter já de mais sanguinolento. E dor e sensibilidade, tá? Um aspecto importante aqui, que nos chama bastante atenção, que eu vou suspeitar principalmente, né? Ter uma atenção ainda maior quando essas alterações elas se apresentarem em apenas uma das mamas, tá? Alterações que geralmente aparecem nas duas, elas podem ser decorrentes de alteração hormonal, entre outras coisas, tá? Mas quando eu observo essas alterações em uma das mamas apenas, isso vai me chamar bastante atenção, tá? Além disso, quando eu tô fazendo a palpação ali naquela mama, se me parece ali um nódulo que é mais móvel, arredondado, né, que tem essas características aí mais simétricas, eu tenho que, claro, realizar o rastreamento, realizar o encaminhamento dessa mulher, encaminhar para a realização de exames, mas vai me chamar muito mais atenção se eu tenho ali uma massa que não é móvel, né? Quando eu faço a palpação, ela é fixa, permanece naquele local, ela tem um aspecto irregular. Então, essas são as características que vão me chamar muito a atenção. Além disso, alterações normais, muitas vezes essa mulher pode apresentar mais de um cisto, mais de um nódulo em cada mama. E, geralmente, no câncer de mama, vai ser sempre uma massa única, tá? Que a gente vai identificar. E, principalmente, ali o caráter de ter o contorno irregular. É isso que vai nos chamar muito a atenção, tá? Então, essas questões voltadas ao exame físico, é importante a gente questionar, realizar essa anamnese, perguntar para essa mulher se ela tem observado essas alterações e, principalmente, observar aí durante a realização da consulta desse exame físico, tá certo? Dando continuidade, então, aqui ao rastreamento do câncer de mama,
o que é indicado? Então, é recomendado que seja feito o exame clínico de mama para qualquer idade, a partir dos 40 anos. Aliás, para qualquer idade, e a partir dos 40 anos, isso deve ser realizado anualmente. É indicada a mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, com intervalo de no máximo 2 anos entre esses exames. Ainda é indicado mamografia e exame clínico para pacientes que estão no grupo de risco para câncer de mama e naquele grupo de mulheres com menos de 35 anos devem ser submetidas à ultrassonografia. Então, o que esse slide nos traz aqui de informações, tá? Então, a mamografia, ela vai ser muito indicada, especialmente indicada para mulheres acima de 40 anos de idade, e a ultrassonografia, com mulheres que apresentam aí o risco de desenvolvimento de câncer de mama, então a gente vai avaliar toda a sua história, os seus fatores de risco, né, se apresenta alguma alteração no exame físico, e a mulheres até 35 anos, o mais indicado é que seja realizada uma ultrassonografia. Isso é importante porque, com o passar do tempo, né, com o passar da idade, a mulher ela deixa de apresentar aquelas glândulas mamárias, aqueles ductos de leite, eles vão sendo substituídos pelo tecido adiposo. Essa é a grande diferença. Então, a mamografia, ela vai detectar, ela é muito bem utilizada, ela consegue ser mais facilmente interpretada quando eu tenho tecidos menos densos, como ali a presença do tecido adiposo. Então, se eu tenho mulheres acima de 40 anos, elas têm ali uma maior proporção de tecido adiposo, esse exame ele vai ser mais útil aí para detecção dessas alterações que possam surgir, do que se eu realizar numa mulher mais jovem, que tem ali a presença das glândulas, dos ductos, e muitas vezes a mamografia não vai me dar uma imagem nítida e eu não vou conseguir identificar, ou às vezes eu ficar na dúvida, será que essa alteração que eu estou encontrando, ela é realmente um câncer de mama ou não é? E por outro lado, essa mulher ela pode apresentar já um câncer de mama que não vai ser tão bem visualizado numa mamografia. Por isso que vai ser indicada, então, a realização da ultrassonografia nesses casos dessas mulheres mais jovens, tá? Então, sempre lembrar, mulheres acima de 40 anos, né? A gente vai realizar ali, o mais indicado é a mamografia, e abaixo de 40 anos ou de 35 anos de idade, principalmente, a indicação de ultrassonografia, tá certo? Vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. Então, o papel da atenção primária no rastreamento. E aqui a gente inclui o papel também do enfermeiro. Então, realizar esse exame clínico, solicitar a mamografia de rastreamento ou em mulheres de risco, realizar ações educativas, tá? Para que essa mulher possa detectar e identificar essas possíveis alterações que vão surgindo e, na medida que ela identificar, já procurar um serviço de saúde. Realizar a busca ativa em público-alvo. Então, eu tenho mulheres acima de 40 anos ou mulheres em grupos de risco que não estão realizando as consultas de rotina, não estão realizando os exames, preciso partir, então, para uma busca ativa. Encaminhar ao serviço de referência os casos suspeitos, orientar as mulheres com relação aos exames e acompanhamentos e realizar a busca ativa daquelas pacientes que foram encaminhadas ao nível secundário com alteração em sua mamografia. Então, a partir do momento que a gente tem essas alterações, essa mulher ela é encaminhada aí para o serviço secundário, um ambulatório especializado, por exemplo, e muitas vezes ela deixa de continuar realizando as consultas na atenção primária porque ela está sendo acompanhada por outro serviço. Então, é importante a gente realizar essa busca ativa, garantir que essa mulher ela esteja participando, né? Ela esteja comparecendo às consultas na atenção secundária normalmente, se tem realizado os exames de rotina, enfim. Então, é papel da atenção primária também continuar aí esse acompanhamento, mesmo que ela esteja sendo atendida por outro serviço, tá certo? No bloco, então, né, a gente vai finalizando esse bloco, a gente abordou aí todos os aspectos voltados ao câncer de mama, identificamos a anatomia da mama feminina, os fatores de risco, quais são os principais sinais e sintomas que nós vamos realizar e como realizar esse rastreamento para a detecção precoce desse tipo de neoplasia. Nesse bloco, nós vamos trabalhar as patologias e agravos ginecológicos. Então, quais são os principais agravos, as principais patologias que nós podemos encontrar no público feminino? Então, vamos lá começar a falar o nosso conteúdo, abordar.
Vamos começar com a infecção de trato urinário, que é um quadro infeccioso que ocorre em qualquer parte do sistema urinário. Então, eu posso ter aqui desde uretra, na população masculina, posso ter acometimento aqui da próstata, eu posso ter acometimento aqui de bexiga, eu posso ter acometimento de ureter e até mesmo dos rins, tá? Então, no caso de acometer a uretra, eu vou ter um quadro de uretrite. Se eu tiver acometimento de bexiga, vou ter um quadro de cistite. Ureter, vou ter aqui um quadro de ureterite. E se eu tiver já acometimento dos rins, eu vou ter um quadro de pielonefrite. Quais são os fatores de risco aqui que a gente volta principalmente para o público feminino? Então, os fatores são ser do sexo feminino, então a gente já começa aqui com esse fator de risco. Por quê? Porque a gente vai avaliar que a uretra da mulher ela é mais curta em relação à uretra do homem. Além disso, né, a uretra ela fica muito próxima ali à região de vagina, de ânus, que é uma região rica em micro-organismos e que a gente tem essa proliferação para a região de uretra, bexiga, enfim, todo o trato urinário mais facilitada do que em relação ao homem. Então, a gente começa aí por esse primeiro aspecto, tá? Que vale a pena a gente destacar. Depois disso, os outros fatores de risco incluem a menopausa. Tá? A menopausa faz com que a gente tenha toda uma redução da produção hormonal. Nós temos ali também a mucosa da uretra, ela é modificada. Então, também a gente está mais predisposto à ocorrência de infecção de trato urinário nessa fase da vida. Higienização íntima inadequada, litíase ou cálculo renal, porque no momento de eliminar esses cálculos pode ter lesão, tá? Ali, ou inflamação de uretra, por exemplo, que vai fazer com que a gente tenha ali um local também para proliferação de micro-organismos, e histórico de procedimentos urológicos e uso recente de sonda vesical. Então, essa realização desses procedimentos e até mesmo a sonda vesical, além de serem procedimentos invasivos, eles têm ali maior chance de carregar esses micro-organismos externos para dentro do sistema do trato urinário. Quais são os sinais e sintomas que essa paciente vai nos referir? Disúria, então uma ardência importante ao urinar. Polaciúria, ou seja, aumento da frequência urinária, mas não necessariamente tem um aumento do volume, então ela toda vez vai ao banheiro com aquela vontade de urinar, mas ela vai urinando de pouquinho em pouquinho. Hematúria, que é a presença de sangue na urina. Odor intenso, tá? Então, a urina ela fica com odor diferenciado por conta ali da presença dos micro-organismos. Pode, inclusive, ter um quadro de piúria. Nos casos mais graves, que a gente tem a presença de pus na urina, a gente vai identificar que essa urina está mais opaca, mais esbranquiçada. Também uma dor suprapúbica. Pode referir também ou apresentar febres e calafrios, além de dor lombar, principalmente nos casos aqui de pielonefrite. Outra condição que vai acometer a mulher é a síndrome do ovário policístico, a SOP. É um distúrbio endócrino que altera os níveis hormonais, ocorrendo a formação de cistos nos ovários, que fazem com que eles fiquem aumentados em relação ao seu tamanho. O principal sintoma ali, o principal sinal da presença de SOP é a ausência ou deficiência da ovulação. Então, esses cistos ali presentes nesse ovário, juntamente com essas alterações hormonais, fazem com que a gente tenha aí esse quadro clínico. Por conta dessas alterações, a paciente pode apresentar como sintomas presença de acne, obesidade, aumento de pelos, e atraso menstrual, que vai ser aqui uma das características mais importantes e que vão, muitas vezes, fazer com que essa mulher procure um serviço de saúde. O diagnóstico é feito pelo exame clínico, então a gente vai avaliar todas essas características aqui apresentadas por essa paciente. É solicitado um ultrassom e exames laboratoriais, então, para identificar, né, ultrassom, aqui as características desse ovário e também as alterações hormonais e outros tipos de alterações que nós podemos encontrar, como, por exemplo, ali a glicemia limítrofe, pode ter até a ocorrência de hiperglicemia, porque essas alterações hormonais podem aumentar a resistência à insulina, fazendo com que haja um aumento da glicemia capilar. E o tratamento é feito com anticoncepcional oral,
cirurgia, dependendo do caso, antidiabetogênicos orais, então no caso que essa mulher já está apresentando resistência à insulina, alterações nos níveis glicêmicos, estimular aqui, incentivar a realização de dietas, né? Então, alimentação mais equilibrada, menos inflamatória, né? Então, evitar o consumo de gorduras, evitar o consumo de carnes vermelhas em excesso, porque são todos alimentos aí que são mais inflamatório. Incentivar a realização de atividade física, que vai ajudar também na questão da resistência à insulina. E também medicamentos que fazem aí, promovem a indução à ovulação. Em relação ao mioma uterino, ele vai ser caracterizado como um tumor benigno, que vai se desenvolver a partir do tecido muscular liso do útero, o miométrio. Então, uma única célula se divide, repetida e desenfreadamente, até eu criar uma massa distinta dos tecidos próximos. Então, a gente tem aqui, né, o miométrio, é todo esse tecido muscular que vai compor o útero. E a gente pode ter, em relação ao mioma, a gente pode ter os miomas subserosos, né, que ficam logo abaixo da serosa, né, logo ali na porção mais externa desse miométrio. Nós podemos ter os miomas da subserosa pediculados, né, então eles apresentam aqui esse pedículo, eles vão ser mais externos ainda. Nós podemos ter também aqui da região da submucosa, que vão ficar logo abaixo do endométrio. E temos também os miomas intramurais, que eles vão ficar localizados bem ao centro ali daquele miométrio. O que essa mulher vai referir? Fluxo menstrual intenso e prolongado, sangramentos atípicos, então fora do período menstrual, pressão ou sensação de dor pélvica, micção frequente, tá? Por conta ali, né, dependendo do tamanho desse mioma, podemos ter, inclusive, a compressão da bexiga, prisão de ventre, dispareunia, né, dor relação sexual e dificuldade de esvaziamento da bexiga. O diagnóstico é feito com ultrassom, hemograma completo é importante, porque se essa mulher tem um sangramento importante, a gente vai investigar se ela já está evoluindo com um quadro de anemia, por exemplo. Se necessário, né, se o ultrassom for inconclusivo, solicitar ressonância magnética e uma estereoscopia, ou seja, um exame que vai, então, com o auxílio de uma câmera até o interior aqui desse útero para avaliar a presença desses miomas e vai ser identificado principalmente aqui os submucosos. Nós vamos avaliar também a esterossalpingografia. O tratamento varia de acordo com cada caso e sintoma e pode ser cirúrgico nos casos mais graves ou medicamentosos, né? Que a gente pode utilizar aqui medicamentos para inibir ali o processo de menstruação, como o uso dos anticoncepcionais, por exemplo. Temos também a doença inflamatória pélvica, a DIP, que é uma infecção dos órgãos reprodutores femininos, causados por bactérias durante uma relação sexual desprotegida, então que vai caracterizar aqui uma infecção sexualmente transmissível. Os sintomas disúria, febre baixa, corrimento com odor forte, coloração que varia de amarela a purulenta e muitas vezes pode ser assintomática. Por isso, aqui a importância também da realização do exame citopatológico, nesse momento. Então, se essa pessoa, essa mulher, ela é assintomática, muitas vezes é no momento do Papa Nicolau que chega o resultado que vai identificar aqui algumas alterações e a presença de infecção. Então, o diagnóstico ele pode ser feito clinicamente por meio desses sintomas e também por meio do SWAB. Tá? E também as alterações que podem surgir no exame citopatológico, né? Então, se vem presença ali de sangue, é um tecido mais friável, então, nesse momento, a gente já consegue suspeitar ali a presença de uma doença inflamatória. O tratamento inclui medidas de higiene, uso de preservativo, uso de antibiótico adequado, que vai ser indicado pelo médico. Aqui, em relação ao tratamento, é importante, então, o uso do preservativo e o uso do antibiótico deve ser realizado tanto pela mulher e quanto pelo parceiro. E durante esse tratamento, então, evitar as relações sexuais desprotegidas, porque senão isso vai tornar um ciclo vicioso ali, né?
Então, às vezes, a mulher já está se recuperando da infecção, enquanto o parceiro ainda não, né? E daí ocorre uma retransmissão, né? Uma contaminação cruzada. Então, para a gente evitar isso e garantir uma eficácia nesse tratamento, é importante, então, esses dois aspectos. Os dois, né, realizarem esse tratamento, além de evitar as relações sexuais desprotegidas, tá certo? E vamos, então, para o nosso último aspecto que nós vamos trabalhar aqui nesse bloco, que é a sífilis. A sífilis ela é de transmissão sexual causada pelo treponema pallidum, caracterizada por lesão ativa e com período de latência sem sintomas. Ou seja, né, como que a sífilis ela se desenvolve? Então, a gente tem 3 fases aqui do desenvolvimento dessa doença. Na primeira fase, ou a sífilis primária, é quando esse paciente ou essa paciente vai referir úlcera que surge entre 10 e 90 dias após a contaminação, ou seja, após a relação sexual desprotegida. É uma úlcera que é avermelhada, com líquido e indolor, chamada de cancro. E ela vai desaparecer após 3 a 6 semanas. Então, pelo fato dela ser indolor e ela desaparecer após esse período, muitas vezes a pessoa ela não vai dar a devida atenção para isso. E durante esse tempo ela vai evoluindo para sífilis secundária, que vai aparecer 2 a 8 semanas após o surgimento do cancro. É caracterizada por erupção do tipo pápula, pústula ou nódulo, que são simétricos e geralmente estão presentes ali na palma da mão, na planta dos pés. É uma característica bastante específica da sífilis e que são acompanhados geralmente por febre, cefaleia e mal-estar. Então, geralmente, os pacientes, eles procuram por atendimento quando a sífilis já apresenta ali esse caráter secundário. E na terciária, se não houver o tratamento, podem ocorrer complicações nos diversos sistemas, dentre eles o cardiovascular e o neurológico. Então, o desenvolvimento de lesões, elas vão acometer os diversos órgãos do nosso corpo. E de acordo com o órgão que é acometido, nós vamos ter as complicações aí específicas, né, de cada um deles. Por isso que é tão importante a conscientização, a orientação e a detecção precoce, tá? Porque o tratamento ele é bastante simples. Ele é realizado aí basicamente pela aplicação da penicilina benzatina, tá? E aqui a gente pode evitar aí todas essas outras complicações que podem surgir, tá certo? Nesse bloco, então, a gente trabalhou aí os principais agravos voltados à saúde da mulher. E vamos para o nosso próximo bloco, então. Na nossa situação problema, vamos trabalhar a questão da endometriose. Então, nós temos a professora Glória e seus alunos que se depararam com Luciana, que apresentava cólicas menstruais intensas, dor pré-menstrual, dispareunia, fadiga e exaustão, sangramento intenso e irregular, alteração urinária e intestinal durante a menstruação, além de dificuldade para engravidar. Diante desse caso, a professora Glória os questionou qual o provável diagnóstico de Luciana e como é feito o diagnóstico e qual o tratamento. Então, a endometriose, ela consiste na presença de tecido do endométrio fora do útero, o que induz uma reação inflamatória crônica. É uma lesão que é dependente de estrogênio, ou seja, de acordo com o ciclo menstrual, né? Nas fases em que a gente tem uma elevação do estrogênio, essa doença ela está mais ativa, ela provoca mais sintomas. E por que essa doença ela vem sendo cada vez mais diagnosticada? Então, vale a pena considerar que no início do século anterior, a mulher ela menstruava apenas 40 vezes, por conta da quantidade de filhos que ela tinha. Hoje em dia, a mulher menstrua em média 400 vezes na vida, então ela está mais exposta ao estrogênio. Então, as mulheres deixam para engravidar mais tardiamente, não tem tanta quantidade de filhos, e isso faz com que a gente observe esse quadro aqui. Além disso, a gente tem a primeira menarca tardia, a gravidez precoce, maior número de filhos e longos períodos de amamentação, que nesse local aqui, nessa época, eles eram mais predominantes, que faziam com que a gente tivesse uma menor exposição ao estrogênio. Os sintomas da endometriose, então, incluem principalmente dor ou infertilidade, cólicas menstruais intensas, dor pré-menstrual, dispareunia, fadiga e exaustão, sangramento intenso e irregular, alteração urinária e intestinal durante a menstruação,
e também dificuldade para engravidar ou até mesmo infertilidade. E na nossa situação problema, a Luciana apresentava todos os sintomas relacionados à endometriose, que nos leva então a essa hipótese diagnóstica. O diagnóstico ele é feito com base na história que a paciente relata, os exames laboratoriais, como o marcador tumoral CA125 e a presença de prolactina. Exame de imagem, como ultrassonografia e ressonância magnética, vão ser bastante importantes para a gente identificar as lesões. Mas o diagnóstico final, ele é feito somente pela biópsia de material coletado por meio de laparoscopia ou laparotomia, tá? Durante aqui as cirurgias abdominais. Por que é isso? Então, o quadro clínico da paciente, os exames laboratoriais e os exames de imagem, juntos eles podem nos dar essa hipótese diagnóstica, mas o diagnóstico ele é fechado mesmo somente quando a gente tem essa biópsia de material, tá certo? O tratamento inclui medicamentos analgésicos, hormonais, cirúrgico e técnicas de reprodução assistida, no caso aqui da infertilidade. Uma questão que vale muito a pena a gente destacar em relação à endometriose, que dificilmente uma paciente vai apresentar todos os sintomas de uma vez só. Mas pode ser que a gente veja isso na nossa prática clínica, tá? Então, suspeitar de endometriose, principalmente mulheres que têm dores menstruais intensas, tá? E que vão ali vão acometer essa mulher não somente no período menstrual, mas também no seu período fértil, no período de ovulação, tá? A presença de cólicas menstruais muito fortes não é normal, a gente não pode normalizar isso, tá? Então, se essa mulher está apresentando esses desconfortos, identificar se tem alterações urinárias, alterações intestinais, né? Então, dor no momento de urinar, no período menstrual, de evacuar, presença de sangue ali na urina ou nas fezes, isso vai ser um grande indicativo de endometriose e a gente precisa realizar o encaminhamento dessa mulher, porque é uma doença que vai afetar e muito a qualidade de vida dessa mulher, tá? Então, é um fator aí bastante importante a gente ficar atento, principalmente quando a gente tem essa queixa de dor intensa, que pode acometer principalmente também ali o período da ovulação, tá certo? Chegamos ao momento de interação e agora eu vou apresentar para vocês o Padlet da nossa disciplina, tá? Então, para os nossos momentos de interação, nós vamos utilizar o Padlet. Para acessar, né, o Padlet, na verdade, ele é um mural interativo. Para acessar, você vai utilizar o link abaixo ou escanear esse QR Code aqui, que está disponível no seu material, está disponibilizado lá no AVA. E você vai responder as perguntas referentes à disciplina de enfermagem na saúde da mulher. Tá? Então, cada encontro a gente vai ter algumas perguntas específicas e as respostas mais interessantes vão ser compartilhadas no momento de interação durante as teleaulas. E é fundamental que você continue enviando suas dúvidas pelo tutor à distância, tá? Não perca essa oportunidade. Então, aqui a gente tem, né, como primeiras atividades, a gente pede para que você se apresente, compartilhe suas expectativas em relação a essa disciplina. Compartilhe também uma situação vivenciada por uma mulher acometida por uma patologia ou agravo estudado na teleaula 1. Aqui, nesse bloco, a gente vai ter essas colunas, né, para a gente ir enviando essas respostas. E as respostas sempre vão ser compartilhadas na próxima teleaula. Então, o que vocês contribuírem na aula de hoje, na semana seguinte, a gente volta, então, para compartilhar as respostas de vocês, tá certo? A partir de agora, eu vou disponibilizar alguns minutos para que vocês enviem suas dúvidas, contribuições, e logo em seguida a gente retorna para dar continuidade à nossa aula. Bom, tivemos duas perguntas bem interessantes. A primeira em relação à violência contra a mulher, que a gente vai abordar aqui no nosso segundo momento da aula, né, na segunda parte. E a outra em relação ao autoexame das mamas, qual que é o período mais indicado para que a mulher possa realizar.
Né? Então, estudando para a aula de hoje, inclusive tem algumas recomendações do Ministério da Saúde para que a gente não oriente rotineiramente a realização do autoexame das mamas, porque é muito mais eficaz eu orientar a mulher em relação às alterações que ela possa ir observando, né? Que a gente viu lá no decorrer do bloco específico. Então, ela está verificando que tem a retração mamária, alteração do relevo, está tendo descarga mamilar, ela está tendo ali aquelas erupções ao redor do mamilo. Então, a gente vai identificar. Claro que ela pode realizar a palpação frequentemente, tá? Mas a gente não precisa orientar que ela realize isso sistematicamente, porque muitas vezes isso pode dar ali, trazer um quadro de ansiedade para essa mulher, pode trazer interpretações errôneas e o que não vai favorecer esse processo, tá? Então, no caso de dúvida, sempre oriente a mulher a procurar um serviço de saúde e que o mais eficaz, além dela observar essas alterações, sempre realizar esses exames de forma periódica, tá certo? Então, agradeço aí as contribuições e a partir de agora, então, a gente vai dar continuidade à nossa aula. Vamos conhecer o nosso próximo bloco. Nesse bloco, vamos abordar os cuidados em saúde em relação à saúde da mulher, né? Então, o que são esses cuidados em saúde? Qual que é o papel do enfermeiro? Então, vamos conhecer todos esses aspectos. Vamos lá iniciar o conteúdo, então. Todas as fases da vida da mulher possuem seus cuidados específicos e a humanização de cuidados deve estar presente em cada fase. Então, desde a adolescência, né, durante a gestação, puerpério, que vai englobar aqui o período de cuidados obstétricos, no climatério e na terceira idade, tá? Então, a gente precisa entender as características de cada uma dessas fases para que a gente possa oferecer uma assistência adequada. Então, vamos conhecer, né, em relação aos cuidados na adolescência, na puberdade. Os adolescentes são muito vulneráveis por passarem por uma fase de consideráveis mudanças físicas, psicoemocionais e socioculturais. E faz parte, então, do enfermeiro oferecer esse suporte, orientar sobre as possíveis alterações que possam acontecer, tá? E em relação aqui à mulher, é o momento na puberdade em que começa a surgir o broto mamário, que se desenvolve até formar a mama adulta. Nós temos a menarca, que é a primeira menstruação, e o surgimento de pelos pubianos. Em relação ao homem, é evidenciado o aumento dos testículos e escroto, acompanhado do aparecimento de pelos pubianos, aumento do pênis, aparecimento dos pelos axilares e pigmentação do escroto. Então, além da gente oferecer esse suporte, né, orientar sobre essas possíveis alterações, a gente vai identificar também nos casos em que essas alterações elas não estão acontecendo dentro do período adequado e que precisa ser investigado. Então, isso faz parte também dos cuidados em saúde. Em relação ao ciclo menstrual, então, na puberdade, a capacidade reprodutiva de ambos os sexos é adquirida por meio de estímulo hormonal. Na mulher, o estrógeno causa aumento da secreção de hormônio liberador de gonadotrofinas, o qual estimula o crescimento folicular, a ovulação, a formação do corpo lúteo, a menstruação e a produção de hormônios sexuais, como estrógeno e progesterona. Então, todas essas alterações aqui a gente pode evidenciar por meio desse gráfico, tá? Então, o que acontece? Vamos trazer aqui de uma forma bem objetiva, tá? Então, durante o período de ciclo reprodutivo, do ciclo menstrual dessa mulher, o que acontece? A gente vai observar aqui nessa primeira fase, no início, quando a menstruação ocorre, tem liberação do FSH e do LH. Eles vão sendo liberados em pequenos pulsos que juntos eles vão provocando aqui o amadurecimento dos folículos ovarianos. O crescimento desses folículos aqui, junto com esses pulsos de LH e FSH, fazem com que a gente tenha um aumento significativo aqui do estrogênio, tá? Que a gente vai ter também, além da maturação desse óvulo, desse folículo, nós vamos tendo aqui o crescimento também da proliferação endometrial. E a concentração elevada desses hormônios nessa fase, ó, a gente vai observar do estrogênio, do LH e do FSH, fazem com que a gente tenha aqui a ruptura do folículo e liberação do óvulo. Depois disso, após a evolução, os elementos residuais desse folículo rompido, eles formam o desenvolvimento do corpo lúteo, que é esse corpo amarelo aqui que a gente pode observar.
que secreta estrogênio e quantidades elevadas de progesterona, como a gente pode observar nesse gráfico aqui, com o objetivo de manter a gestação. Então, olha como a gente tem ainda mantendo esse endométrio, né, bastante mais desenvolvidos para poder receber essa gestação caso ela aconteça. Não havendo a fecundação, a gente tem a redução significativa do LH e o FSH, né, como a gente pode observar nessas duas extremidades, e tem a regressão desse corpo lúteo, como a gente pode observar aqui, fazendo então com que o endométrio descame, ocorrendo a menstruação, iniciando um novo ciclo novamente, tá? Então, todos esses aspectos que a gente tem citado aqui, a gente pode observar nesse ciclo menstrual aqui ao lado, né, nesses gráficos. E no homem, o estímulo do LH gera a produção de testosterona e o FSH estimula a formação dos espermatozoides, tá? Então, basicamente, os hormônios sexuais e a questão do LH e FSH, eles vão atuar dessas duas formas, tanto nas mulheres quanto nos homens. Já no climatério, a gente observa a transição da mulher do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo. Pode acontecer aí entre 40 e 65 anos de idade, dependendo ali da mulher. E a menopausa vai ser, finalmente, o marco do período climatérico, né? Então, quando a gente tem ali a última menstruação acontecendo. É uma fase biológica e um período de mudanças psicossociais de ordem afetiva, sexual, familiar e ocupacional, tá? Então, tudo isso vem acontecendo ao mesmo tempo, tá? E como que a gente vai observar se essa mulher, ela tá apresentando, ela tá ali no período do climatério? Ela vai referir irregularidade menstrual, sintomas vasomotores, né, como os fogachos, aqueles sintomas de calor que tem início súbito, manifestações atróficas do sistema geniturinário, então a gente tem ali a alteração, né, de todo esse sistema, então ele começa já a apresentar algumas atrofias, uma redução ali de funcionamento, até mesmo de o aspecto de mucosa, né? Tudo isso vai se modificando. Tem também as alterações de pele, alterações psíquicas, que está muito relacionado também à questão hormonal e à questão mesmo da social da mulher que está vivenciando esse momento. E como complicações, né, aliás, como sinais tardios, nós podemos ter a ocorrência de osteoporose, tá? Principalmente aqui pela redução do hormônio estrogênio, que vai desencadear aí a osteoporose e doenças de origem cardiovasculares. Por isso, então, em relação, né, a gente já vai preparando essa mulher no período do climatério, oferecendo esse suporte psicossocial, emocional. Em relação aos cuidados na terceira idade, os cuidados de enfermagem buscam desenvolver as habilidades e preservar a independência e autonomia dessa mulher. Para o idoso, manter a melhor qualidade de vida possível significa ter saúde. E aqui a gente pode ter as alterações físicas e psicológicas que são ali próprias desse momento, dessa fase da vida que ele está vivenciando. Então, se a gente mantém uma atividade física, né, mantém atividades que vão promover a socialização dessa pessoa, a gente está estimulando, né, a parte cognitiva e a parte também biológica, física dessa pessoa, para que a gente tenha ali um menor impacto dessas doenças que possam surgir aí ao longo da idade. Nesse bloco, nós vamos trabalhar em relação à violência contra a mulher. Então, diversas políticas vêm sendo desenvolvidas, né? Nós temos diversas legislações que vão oferecer esse amparo, esse apoio à mulher, para que a gente possa, então, oferecer esse suporte e o encaminhamento adequado diante da ocorrência de alguma situação de violência, né? Então, a gente vai observar aqui no nosso primeiro slide que a violência, ela pode ser definida como qualquer ato ou conduta baseada no gênero que provoque morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada dessa pessoa. Então, a gente vai abordando aqui a violência, não tem como a gente não falar sobre os tipos de violência contra a mulher. Então, a gente vai classificar aqui a violência física, quando os atos, eles
eles vão provocar aqui vão ofender, ferir a integridade ou a saúde corporal dessa mulher. Então, a gente pode ter casos mesmo de espancamento, de alguém que arremesse objetos contra essa mulher com o objetivo de ferir, né? Dentre outras tantas situações. Nós podemos ter a violência psicológica, que é qualquer conduta que causa dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Temos também a violência sexual, que é também qualquer ato que faz com que a mulher ela seja mantida ou participe de relação sexual não desejada. E isso ocorre por meio de intimidação, ameaça, coação ou até mesmo uso da força. Nós temos a violência patrimonial, quando essa mulher ela tem os seus bens retidos, subtraídos, destruídos, inclusive, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, tá? Que são retirados dessa mulher. E temos também a violência moral, que é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria dessa mulher. A violência contra a mulher, ela apresenta um ciclo, tá? Então, muitas das vezes a gente vai conseguir, ao conversar com essa mulher, a gente vai conseguir identificar esse ciclo, tá? Muitas vezes não é no primeiro momento, não é na primeira consulta que a gente vai identificar esses fatores, mas a gente vai observando que é um comportamento que acontece de uma forma frequente, né? Então, a gente tem aqui a primeira parte do ciclo, a atenção quando tem humilhações, provocações e ofensas. Nós temos a fase de explosão, que é o episódio agudo de agressão, né, diante de todos os tipos de violência que a gente conheceu no slide anterior. E temos a fase conhecida como lua de mel, que é quando tem o pedido de desculpa, júrias de amor, presentes, promessas de que vai mudar, tá? E isso faz com que a gente retorne aqui, a mulher ela fique nesse ciclo. Enquanto ele não for quebrado, ela não consegue se livrar aqui desse ciclo vicioso que vai acontecendo. Então, a gente tem aqui no ciclo da violência promessas mútuas, a idealização do parceiro e negação da violência, que vem como fatores ali que vão sendo desenvolvidos concomitantemente, né, com o passar do tempo, que fazem com que a mulher fique presa nesse ciclo vicioso. Em relação à violência contra a mulher, nós temos a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que tem a finalidade de proporcionar instrumentos para coibir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, garantindo sua integridade física, psíquica, sexual, moral, patrimonial, que é conhecida a violência de gênero, tá? Então, a Maria da Penha foi uma mulher que ela foi submetida por muito tempo, né, à violência dentro do seu ambiente domiciliar, e ela passou por muito tempo, né, cerca aí, mais de uma década, sem que esses crimes eles fossem punidos. E, finalmente, ela conseguiu fazer com que o seu ex-companheiro tivesse a punição adequada, e, a partir disso, então, o seu caso ganhou uma grande visibilidade, fazendo com que essa lei, então, ela fosse instituída. E, a partir disso, então, qual que é o papel da equipe de enfermagem dentro da violência contra a mulher? Então, a gente precisa promover o acolhimento dessa pessoa, estabelecer ali uma relação de confiança. A gente precisa garantir o sigilo, que faz parte da ética da nossa profissão, inclusive. Não emitir nenhum tipo de julgamento, porque só quem está vivenciando essa situação, ela sabe o que é estar ali e o que é não conseguir sair desse ciclo vicioso, tá? Muitas vezes porque tem filhos envolvidos, situação financeira que não permite, ou até mesmo ela não sabe por onde ela começa, né? Para onde ela vai para poder, então, ser acolhida e sair desse ciclo. E oferecer as orientações adequadas, tá? Então, aqui, além da equipe de enfermagem, é preciso a gente conhecer
os outros órgãos, os outros serviços que vão nos promover um suporte também. Então, nunca a gente vai atuar sozinho. A gente precisa, em conjunto com o serviço social, de acordo com cada município, existem políticas, existem ONGs, existem diversas organizações que vão promover esse suporte adequado. Então, juntos, a gente vai conseguindo trabalhar e lidar com essa situação. Em relação, caso suspeito ou confirmado de violência, isso precisa ser notificado, tá? A gente precisa encaminhar esse caso também à questão, da polícia, quem for, a polícia, ou então a Secretaria da Mulher, quem for responsável por receber esses casos de denúncia, tá certo? Então, esses são os cuidados aí em relação à violência contra a mulher. Nesse bloco, nós vamos trabalhar os métodos contraceptivos, Então, quais são os métodos que podem ser utilizados e quais são as orientações principais, que a equipe de enfermagem, então, vai disponibilizar para esses usuários de saúde, sejam eles homens ou mulheres. Então, vamos começar aqui o nosso assunto. Então, toda vez que eu falo de contracepção, eu vou estar me referindo ao ato de evitar a gravidez. Os métodos desse controle incluem medicamentos, procedimentos, dispositivos e até mesmo comportamentos. Então, vamos começar falando dos métodos comportamentais. Então, a gente tem o método Oginnau-Knauss, que vai avaliar o ritmo, o calendário, ou também vai ser conhecido como método da tabelinha. Consiste, então, a mulher ela precisa avaliar pelo menos por 6 meses a 1 ano o seu ritmo, para identificar qual que é a duração, do seu ciclo menstrual, é a cada 28 dias, é a cada 30 dias, para ela poder, então, no meio desse ciclo, conseguir estabelecer qual que é o seu período fértil e, naquele momento, evitar a relação sexual desprotegida. Nós temos também a avaliação, o método de avaliação do muco cervical. Então, próximo ali ao período na menstruação, é liberado o muco cervical e no período fértil a gente tem ali esse muco, ele é mais seco, mais esbranquiçado e ele vai se tornando mais transparente e mais elástico, semelhante ao que a gente chama de clara de ovo. Então, durante esse período que essa mulher ela está apresentando esse muco cervical, evitar as relações sexuais. Temos também o método sintotérmico, que vai associar aqui ao método de tabelinha, o método do muco cervical, ao mesmo tempo que a mulher vai avaliando a sua temperatura basal, tá? Lembrando que a temperatura do corpo, ela diminui imediatamente antes da ovulação e ela sobe cerca de 0,3 a 0,5 graus Celsius após a ovulação. Tá? Então, avaliando esses fatores juntamente com o muco cervical, a mulher consegue ter uma estimativa de quando aconteceu essa ovulação e evitar a relação sexual nesse período. E o coito interrompido, então, é o método menos indicado, porque depende muito ali, da sintonia do casal. Existem vários fatores que podem influenciar nesse momento, Então consiste na retirada do pênis da vagina no momento ali, da ejaculação. E, inclusive, não é indicado, que haja ejaculação nem mesmo próxima à região genital. Então, é um método bastante passível de falhas e recomenda-se, então, que outros métodos sejam utilizados ao invés dele. Temos também o método hormonal, que consiste no uso de pílula, que é o mais comum, Então, o uso dos anticoncepcionais, aqui dos contraceptivos, durante o ciclo menstrual, tem o período de pausa, tem pílulas que não tem pausa, isso vai depender, então, do tipo de hormônio que é utilizado, a concentração, e tudo isso vai variar ali conforme cada fabricante e conforme as orientações médicas. Temos também a medicação injetável, que são os hormônios, que são administrados ali a cada 1 mês ou a cada 3 meses, tá? Eles vão ter o funcionamento bem semelhante ao da pílula. Temos também a mini pílula, que é o comprimido que ele vai aqui somente um tipo de hormônio, a progesterona, tá? E temos também a anticoncepção de emergência ou pílula do dia seguinte. Como o próprio nome diz, por ser de emergência, ela não deve ser utilizada corriqueiramente. E a sua eficácia é maior dentro das 72
próximas 72 horas após aqui a relação sexual desprotegida. E ela é utilizada, por exemplo, em casos em que tem rompimento no preservativo, vítimas de violência sexual, ou seja, somente em situações específicas, porque a gente tem uma carga elevada, uma sobrecarga de hormônios aqui, utilizando esse tipo de medicamento, tá? Por isso que ele não é recomendado. Existe também o dispositivo intrauterino, o DIU. O DIU é um método reversível, tá? Então, ele consiste aqui nesse dispositivo em formato de T. Ele fica aqui posicionado dentro do útero, tá? Ele pode ser de cobre ou hormonal também. São métodos seguros e bem tolerados, com taxas de falha semelhantes à esterilização cirúrgica feminina, tá? E a gente tem também os métodos cirúrgicos, que são considerados aqui os procedimentos que são mais definitivos. Então, a gente tem aqui a laqueadura ou ligadura tubária, que a gente tem, então, aqui a cirurgia realizada nas próprias trompas uterinas. E temos também a vasectomia, que é realizada aqui no canal seminal e vai impedir, então, a passagem do espermatozoide. E, com isso, a gente vai ter vai fazer com que não tenha, né, evitar, então, a gestação por conta desse método, tá? Então, dentre os métodos contraceptivos, a gente tem esses diversos métodos. O importante é sempre, né, orientar, sempre que possível, o casal, que o casal esteja de acordo com o método que vai ser adotado, tá? Para que sempre tenha ali uma conversa, sempre, né, que seja uma coisa que um vai dar um suporte para o outro nesse momento, tá? Então, esse método de escolha é sempre uma questão aí que deve ser discutida entre o casal. Na nossa situação problema, vamos trabalhar os métodos contraceptivos de barreira. Os alunos da professora Glória se depararam com Luana, de 30 anos, gesta 3, para 1, cesárea 1. Então, são 3 gestações, uma foi parto normal e uma cesárea. Está internada com complicações na gestação, então essa é a sua 3ª gestação, e foi diagnosticada com sífilis, adquiridas durante a gestação, pois o exame do primeiro trimestre gestacional estava negativo. Os alunos pensaram sobre as opções de contracepção e indagaram a professora, que questionou-os: quais as opções de métodos contraceptivos podem ser abordados com Luana? Então, as infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. São transmitidas principalmente por meio do contato sexual, ou seja, oral, vaginal, anal, sem uso do preservativo masculino ou feminino, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão pode acontecer ainda de mãe para criança durante a gestação, do parto ou amamentação, e aqui a gente vai chamar isso de transmissão vertical. Os exemplos mais conhecidos de infecções sexualmente transmissíveis são o HIV, AIDS, a herpes genital, o cancro mole, o HPV, a doença inflamatória pélvica, a donovanose, gonorreia, infecção por clamídia, linfogranuloma venéreo, a sífilis, a tricomoníase e a infecção pelo HTLV. Então, a infecção pelo HTLV é a infecção pelo vírus T linfonotrópico humano, que infecta as células de defesa do organismo, os linfócitos T. Como que essas infecções sexualmente transmissíveis podem ser prevenidas? Então, a gente tem 2 principais formas de realizar essa prevenção, utilizando o preservativo masculino ou o feminino. Então, esses são os métodos que podem ser abordados com a Luana, tá? Por exemplo, o preservativo masculino, então, ele vai ser utilizado, ele vai recobrir toda a porção do pênis, né, até a sua base, tá? Um dos cuidados é que no momento da colocação, a gente mantenha aqui pressionado a sua extremidade para evitar que entre ar e que ela se rompa durante o ato sexual. E ele deve recobrir todo o corpo e até a base do pênis, tá? Então, no momento do ato sexual, é importante que o homem ele segure ali a base do pênis para evitar o deslocamento desse preservativo. E depois disso, ele deve ser descartado, ou seja, o preservativo é de uso único,
tá? Existem alguns outros cuidados, então, sempre manter ele armazenado em condições ideais, tá? Em um local fresco, que não tem ali a luz do sol diretamente. Devem ser utilizados aqui lubrificantes à base de água, para evitar, então, que a gente tenha o comprometimento da integridade desse preservativo, observar bem a embalagem antes do uso, tá? Avaliar a data de validade desse preservativo e, como a gente já disse, esse preservativo é de uso único. Esses cuidados aqui incluem também em relação ao preservativo feminino. O preservativo feminino, então, ele é composto aqui por látex também. Ele apresenta 2 anéis, então o mais externo, que vai recobrir aqui a parte externa da vagina, e o mais interno, que ele vai ser acomodado no colo do útero, tá? Então, vocês observem que tanto o preservativo masculino quanto feminino, ele vai evitar totalmente o contato do pênis com a vagina. Ele vai estar realizando toda essa proteção, tá? O que não acontece, por exemplo, no uso do diafragma, que apesar de ser um dispositivo de barreira, ele não vai prevenir contra infecções sexualmente transmissíveis, porque o diafragma ele é posicionado lá no colo do útero, mas ele não faz a proteção da parede vaginal, que vai estar em contato com o esperma, e com isso a gente vai ter o contato, então, com secreções que possam transmitir essas infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, sempre lembrar, quando eu tô abordando a questão, né, dos métodos contraceptivos, a gente precisa retomar esses aspectos também em relação a evitar as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Que nesse caso, então, vai ser promovida tanto pelo preservativo masculino quanto feminino. Os demais métodos, então, eles são apenas contraceptivos. A gente não vai ter essa barreira aí contra essas infecções, tá certo? Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula. A partir de agora, temos o nosso segundo momento de interação, tá? Devido aí ao avançar do nosso horário, tá? A pergunta que foi encaminhada aqui pelo chat, a gente vai responder no chat atividade logo mais, tá? Eu agradeço aí pela contribuição. E agora a gente vai recapitular os conteúdos que foram abordados. Então, a gente falou na aula de hoje sobre o rastreamento do câncer do colo de útero e de mama, as patologias e agravos ginecológicos, como infecção de trato urinário, ASOP, mioma uterino, DIP, sífilis e endometriose, os cuidados em saúde voltados à adolescência, no climatério e na terceira idade, quais são as características de cada fase da vida. Abordamos também a violência contra a mulher, as infecções sexualmente transmissíveis e quais são os principais métodos contraceptivos e os métodos de barreira que vão evitar ali a ocorrência dessas infecções, a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis, tá certo? Espero ter contribuído com o seu aprendizado na aula de hoje. Espero que tenha sido uma aula bastante produtiva. Logo mais a gente se encontra no chat atividade. Outras dúvidas podem ser encaminhadas por lá para a gente responder cada uma delas, tá bom? Agradeço a sua presença e a sua participação e nos vemos no próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.